Ô glória, a paz do Senhor Jesus, a todo o povo de Deus, a todos aqueles que estão ouvindo, deixo a minha paz, que o Senhor possa te tocar neste momento. Queria agradecer a Deus a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus nesse momento ao seu coração, você que está ouvindo essa mensagem, que você possa abrir o seu coração para esta palavra. Deus, num tempo tão difícil, que tem nos ensinado, que tem ainda pregado a palavra ao nosso coração, para que nós possamos aí um dia, meus irmãos, entrar na tua glória, para que nós possamos receber do Espírito Santo de Deus, amém? Meus irmãos, eu queria trazer uma mensagem ao seu coração, uma mensagem da parte de Deus neste momento. E é uma mensagem, meus irmãos, a qual Deus tem falado ao meu coração. Uma mensagem, meus irmãos, eu já queria começar esta palavra. Essa mensagem, meus irmãos, não é para todos. Por que, pastor, essa mensagem, essa palavra que o Senhor vai pregar não é para todos? Porque tem muitos, meus irmãos, que têm escolhido o seu caminho. Hoje você vê pessoas, vidas, que elas decidiram a servir Satanás. E elas escolheram a servir e pregar Satanás às pessoas. Você deve falar assim, mas como isso, pastor Anderson? Meus irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, tem pessoas que ela abertamente ela se declara servo de Satanás. Tem pessoas que ela faz questão de falar que tem ódio de Deus, que abomina Deus, e que ela quer servir a Satanás. Por mais incrível, meus irmãos, por mais que nós possamos achar absurdo, existem pessoas que estão nesse estado de incredulidade. E esta palavra que eu vou pregar, os irmãos vão entender ao longo da pregação. É uma palavra, meus irmãos, para aquele que quer contemplar a face de Deus. É uma palavra para aqueles que querem ter um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que neste momento falam assim: eu quero contemplar a Deus, eu quero ver Deus, eu quero estar face a face com o Senhor Jesus. Então essa palavra, meus irmãos, que eu vou pregar neste momento, é para essas pessoas que neste momento tem esse desejo, despertou nela o desejo de ver a Deus, de contemplar a face de Deus. Então é uma mensagem muito importante, e eu queria que você entendesse, meus irmãos, porque muitas pessoas não querem saber de Deus. Ela tomou a sua decisão, e Deus, meus irmãos, Ele não fez a gente um robô, um bonequinho que é onde Ele vai controlar. Não, Deus, Ele nos deu a livre arbítrio de escolha. Você tem que escolher, meus irmãos, o que você quer, o que você decidir, meus irmãos, o que você tá aí, o que você almeja. E muitos, infelizmente, meus irmãos, muitos chegaram nesse estado de incredulidade, um estado terrível, aonde eles, meus irmãos, sem saber, muitas das vezes nós, com conhecimento da palavra, nós sabemos a loucura dessa decisão. E eles querem
servir a Satanás e servem a Satanás abertamente, declaradamente, meus irmãos. Mas hoje eu quero falar com você, meu irmão. Você que está na sua casa e você fala assim: pastor Anderson, eu quero ver Deus face a face. Eu quero um dia estar diante de Jesus Cristo. Então eu quero ouvir, pastor Anderson, essa mensagem. Eu quero ouvir, pastor Anderson, esta palavra. Então, meus irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Eu queria que você abrisse as escrituras, você que está na sua casa. É muito importante você acompanhar na palavra, acompanhar na Bíblia tudo aquilo que está sendo pregado para você, meu irmão. Hebreus capítulo 12, no versículo 14. A palavra de Deus nos ensina assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha esse versículo, meus irmãos. Vou repetir: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, esse versículo é uma grande revelação de Deus. Primeira revelação é que nós vamos ter sim a oportunidade de ver o Senhor nosso Deus. Está bem claro nesse versículo que nos foi dado através da palavra, a palavra nos apresenta a oportunidade de contemplar a face de Deus, de estar diante de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos falando de Deus, do Criador do céu e da terra. Só que para acontecer este encontro, Deus, nesse versículo, nesta palavra, ele fala, segue a paz com todos. E ele fala, e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então ele fala, meus irmãos, que nós teremos a oportunidade de contemplar, de estar diante dele face a face. Mas ele também coloca na sua palavra que para que isso venha acontecer, nós precisamos do quê? Estar santificado, meus irmãos. Precisa haver o quê? Santificação em nós. A Bíblia deixa bem claro que nós precisamos estar santos diante dos olhos de Deus. Nós precisamos estar santificados diante dos olhos de Deus. Meus irmãos, é diferente. Eu queria que você, irmão, você, irmã, que está ouvindo esta palavra, preste atenção. A santificação que o Senhor pede é diante dos olhos de Deus. A santificação que o Senhor está pedindo aqui na palavra não é diante do homem. Tem muitas pessoas que se colocam santo diante do homem, que quer passar uma imagem de santo, quer passar uma imagem de santificação, mas para o homem, tenta mostrar para o homem que ele está puro, tenta mostrar para o homem que ele é santo. Mas aqui, meus irmãos, há uma grande diferença de você ser santo diante de um homem
e você ser santo diante de Deus. Por quê? Porque o homem, ele não conhece os seus pensamentos. O homem, ele não tem o poder de conhecer aquilo que você pensa no seu dia a dia. O que passa na sua mente, o que passa pela sua cabeça. O homem não tem o poder de ver, de saber qual o sentimento que está no seu coração. Qual o sentimento que está aí guardado dentro do seu coração. Então é diferente você ser santo diante de um homem. E é diferente você ser santo diante de Deus. Nota a diferença? Você está entendendo o que Deus está falando aqui nesta palavra? Que não adianta, meus irmãos, você mostrar algo às pessoas. Não adianta você, muitas das vezes, ser visto pelas pessoas como uma pessoa santa, como uma pessoa pura. Mas quando Deus olhar para o seu coração, Ele encontrar sentimentos, meus irmãos, que faz você estar impuro diante de Deus. De que adianta o homem achar você santo? De um homem achar você uma pessoa pura? Mas quando Deus olhar para os seus pensamentos, quando Deus olhar para o seu coração, Deus encontrar iniquidades, Deus encontrar pecado. E quantos, meus irmãos, que não estão vivendo desta maneira? Quantos, meus irmãos, que não estão enganados? E muitas das vezes querem sim ver a Deus. Querem sim um dia ter um encontro com Deus. Mas estão pegando um caminho errado. Nós estamos falando de Deus, meus irmãos, que não tem como você enganar o Senhor. Não tem como você esconder quem você é de Deus. Você pode esconder quem você é do seu marido. Você pode esconder quem você é da sua esposa, do seu pastor, das pessoas. Mas não tem como você esconder quem você é de Deus. Então, quando Deus fala aqui na palavra, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Ele está falando de você ser santo aos olhos de Deus. O que é ser santo aos olhos de Deus? Como eu posso ser santo aos olhos de Deus? Pastor Anderson, o que é ser santo aos olhos de Deus? É você, meus irmãos, abrir o coração para a palavra. Porque a palavra de Deus é que vai santificar a tua vida. É a palavra do Senhor que vai santificar a tua vida. Você está entendendo, meu irmão? Como eu vou conseguir santificar a minha vida? A Bíblia diz no livro de João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então tem como, meus irmãos, nós ser santos diante de Deus? Se nós abrimos o coração para a palavra de Deus, se nós
aprendemos de Deus através da sua palavra, colocarmos a palavra de Deus no nosso dia a dia, colocarmos em prática, nos esforçarmos, meus irmãos, tudo aquilo que o Senhor pedir para que nós venha fazer, nós nos esforçar para praticar a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim diz o Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, há uma grande diferença, amém? E a Bíblia está falando aqui, meus irmãos, que haverá um encontro. Existe um encontro, meus irmãos, quando você vai se encontrar com alguém famoso. A gente vê as pessoas no mundo, né? Ela vai ali se encontrar com alguém famoso, talvez ela vai se encontrar com o presidente da República. Talvez ali ela teve uma oportunidade e ela vai se encontrar com um cantor famoso, não é assim no mundo? Ela talvez teve a oportunidade ali de conhecer, de se encontrar, ela vai se encontrar com algum apresentador de televisão, ou com algum político, com alguma pessoa muito importante, meus irmãos, aí no mundo. E ali, meus irmãos, aquela pessoa, ela vai se preparar para este encontro. Nós vemos que as pessoas, quando ela tem essa oportunidade de se encontrar com alguém ali importante, ela se prepara para este encontro, né? Ele vai ali e primeiro gera toda uma expectativa nele, gera toda uma preparação. Ele muitas das vezes fica ali ansioso, fica nervoso. E ali, quando vai se aproximando o dia dele se encontrar com esta pessoa, ele vai ficando cada vez mais nervoso e ele fica preocupado como que ele vai se apresentar diante dessa pessoa. Muitas das vezes vai se encontrar ali com o presidente da República, aquele que muitas das vezes está ali na política, governando ali o país, e ele vai se encontrar com essa pessoa, uma pessoa importante, e ele ali muitas das vezes ele vai ali ficar preocupado, ele quer se apresentar da melhor maneira possível a essa pessoa. E ali, meus irmãos, ele vai escolher a melhor roupa, uma roupa adequada para se encontrar com esta pessoa, porque é uma pessoa muito importante. Não é assim no mundo? Muitas das vezes há uma preparação. Se é uma mulher, o que ela faz? Muitas das vezes no mundo, o que ela faz? Ela vai lá, ela se arruma o seu cabelo, ela ali, meus irmãos, escolhe. Muitas das vezes ela gasta dinheiro ali para comprar a melhor roupa, para poder se apresentar da melhor maneira possível, porque ela vai estar diante de uma pessoa importante. E nós estamos falando aqui, meus irmãos, de um encontro. Um encontro, meus irmãos, não com o presidente da República, não com um cantor famoso, não, nós estamos falando de um encontro com Deus. Nós estamos falando de um encontro com o nosso Deus. Então nós não podemos, meus irmãos, estar diante de Deus de qualquer maneira. E Deus está mostrando aqui nesta palavra que há uma preparação para este encontro. Há uma preparação imposta por Deus, há uma condição imposta por Deus para que nós venha ter esse encontro com Deus. É isso que Deus quer que nós entendamos nessa mensagem. É por isso que eu disse que esta palavra não é para todos. Esta palavra é para aqueles que realmente querem encontrar com Deus. Aquele que realmente vai falar assim: pastor Anderson, eu quero sim, é o meu desejo no meu coração encontrar com Deus. É o maior desejo da minha vida, me encontrar com Jesus. Então Deus está te ensinando a condição, como você tem que estar para poder esse encontro acontecer.
Ele está falando que não vai acontecer, meus irmãos, se você não estiver em santidade, esse encontro não vai acontecer. Se você não estiver puro aos olhos de Deus, esse encontro não vai acontecer. Ele fala que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor sem a santificação. Ele fala que nós temos que estar com paz com todos. Nós temos que estar em paz com todas as pessoas. Ou seja, nós temos que estar cheio de Deus, meus irmãos. Nós não temos que ter sentimento, meus irmãos, ruim. Nós não temos que ter sentimento de ódio. Nós não temos que ter sentimento de rancor. Você não vai ver Deus se você estiver com raiva das pessoas. Você não vai conseguir ter esse encontro com Deus se você tiver ódio de alguém. Se você tiver um rancor por alguém. Se você, muitas das vezes, fala assim, ai, eu não suporto aquela pessoa. Eu não quero estar perto daquela pessoa. Ai, aquela pessoa me prejudicou, eu tenho ódio dela. A Bíblia está dizendo que você não vai conseguir, é impossível você encontrar com Deus se tiver esse sentimento no seu coração. Então é necessário você estar em paz com todas as pessoas. Você, o seu coração, a sua alma tem que estar em paz com as pessoas. Vocês têm que estar com o coração puro diante de Deus. Quando Deus olhar para você, Ele não pode encontrar esse tipo de sentimento no seu coração. Ele não pode ter sentimento de inimizade no seu coração. Ele não pode encontrar sentimento de rancor, de ódio. Senão você, meus irmãos, a Bíblia fala que é impossível. Se você não tiver puro, se você não tiver santo, o que é santidade? É separação. Ser santo é você ser separado de quê? Separado do pecado. Você ser separado do mundo. Você está separado do pecado, meu irmão. Ou você está agarrado com o pecado. Então, ser santo, meus irmãos, ninguém vai contemplar o Senhor se você viver uma vida de mentira. Você não vai conseguir se encontrar com Deus face a face se você for mentiroso. Você não vai conseguir se encontrar com Deus face a face se você passar as pessoas para trás. Se você estiver praticando injustiça. Você não vai conseguir encontrar com Deus naquele grande dia se você fala palavras torpes. Você não vai conseguir encontrar com Deus naquele grande dia se você for uma pessoa invejosa. Se você for uma pessoa que não perdoa. Se você for uma pessoa, meus irmãos, que pisa, que maltrata o seu próximo. A Bíblia está falando que você tem que estar santificado, que você tem que estar separado do pecado, que você tem que estar na prática da palavra de Deus. Que se você não tiver santificado pela palavra, se você não estiver, meus irmãos, puro diante dos olhos de Deus, você não vai ter o encontro. Você está me entendendo, meu irmão?
Você está entendendo o que o Senhor está te ensinando, o que o Senhor está pregando para você? Talvez você, meus irmãos, tenha o desejo de ver Deus, mas você não está se atentando. Você está achando que Deus, Ele vai te dar a oportunidade de estar diante dEle de qualquer maneira. Quantas pessoas que estão vendo Deus, meus irmãos, de maneira errada, achando que Deus, meus irmãos, ai, Deus, Ele é amor, Deus é bonzinho, meus irmãos, Deus é bonzinho, Deus, Ele é amor, mas Ele é justo, Ele é justiça, Ele é santo, Ele é puro. Não tem como, meus irmãos, você está sujo diante de Deus. Você encontrar com Deus no pecado. É isso que a palavra está ensinando. Quantas pessoas acham que Deus vai deixar para lá naquele grande dia? Não, naquele grande dia, Deus vai deixar para lá. Quantas pessoas que têm pendência para resolver, meus irmãos? Pessoas que precisam pedir perdão. Pessoas que precisam se reconciliar. Pessoas que precisam consertar os danos que muitas vezes causou. E muitas vezes está ali vivendo um engano, meus irmãos, achando que Deus vai deixar para lá. Não, Deus não é Deus de deixar para lá, meus irmãos. Deus, Ele está vendo tudo, Ele está contemplando tudo, a sua vida, você, meu irmão, minha irmã. É necessário que quando você se achega diante de Deus, quando você se achegar diante de Deus, é necessário que você se achegue com sinceridade no teu coração. É necessário, quando você se achegar diante de Deus, que nos acheguemos com o quê? Com um sincero coração. É isso que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos. Quando nós nos acheguemos diante de Deus, se achega com um sincero coração. Não tem como, meus irmãos, nós enganarmos nosso Deus. Não tem como, meu irmão, nós enganar o Senhor Jesus. Ele deixa bem claro na palavra: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, meus irmãos? Olha que palavra. Talvez você fale: olha, eu quero encontrar com Deus, mas pastor, eu não estava atento à condição que Deus coloca para este encontro. A condição que Deus me coloca para eu realmente me encontrar com Ele. Existe uma condição, existe algo que precisa ser encontrado em nós. Talvez o homem vê você como uma pessoa santa, uma pessoa pura. Mas e Deus? Quando Ele olha para você, quando Ele olha para o seu coração, o que Deus está vendo? O que Deus está contemplando? Você está santificado pela palavra? Os mandamentos que Deus deixou na palavra, você tem praticado? Aquilo que Deus pediu para você fazer, você tem feito? Aquilo que Deus pediu para você deixar, você tem deixado? Aí Deus tem olhado para você, você está em paz com todos? Você está em paz com o teu marido? Você está em paz com a sua esposa? Você está em paz com os seus filhos? Você está em paz com o seu vizinho? Você está em paz com o seu irmão? Você está em paz com o seu pastor? Você está em paz com o seu patrão? Você está em paz com todos? Quando Deus olha para você,
Ele vê você realmente separado do pecado, separado da iniquidade. Realmente Deus está vendo você separado. Você não está mais andando no pecado. Será que Deus está vendo você diferente, meus irmãos? Deus está contemplando você lá do céu, uma pessoa diferente, uma pessoa que não se mistura mais com o pecado, que não se mistura mais com este mundo. Uma pessoa que não se veste mais como o mundo se veste. Uma pessoa que não fala mais como o mundo fala. Uma pessoa que não pratica mais as práticas mundanas, aquilo que é normal para as pessoas do mundo, para o ímpio. Será que quando Deus olha para você, Ele vê você ali, meus irmãos, separado realmente? Uma nova pessoa, uma nova criatura. Longe do pecado, longe da iniquidade, santificado pela palavra, sem compartilhar com a injustiça, sem ser omisso, sem compartilhar do pecado, sem consentir com o pecado. Porque a palavra de Deus também vai nos ensinar que não só é digno de morte aqueles que praticam o pecado, mas também aquele que consente com o pecado. Não só é digno de morte aquele que pratica, aquele que está pecando, mas também é digno de morte aquele que consente com o pecado, aquele que não está incomodado com o pecado. Como é que Deus está te vendo, meu irmão? Como é que Deus está olhando para você? O que Ele está vendo no seu coração? A sua vida realmente está santificada? Você está pronto para contemplar o Senhor face a face? Você está pronto para se encontrar com o nosso Deus? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Esta é a palavra que Deus trouxe a todos aqueles que estão ouvindo. Guarda essa palavra no teu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos aí. Espero que Deus tenha tocado no seu coração. Meus irmãos, é o que a Bíblia tem nos ensinado. Não vamos viver uma vida de engano. Amém? Abra o seu coração, vamos abrir mais e mais o nosso coração para que nós possamos aprender com a palavra de Deus.